Vamos lá, pessoal. Então, dando continuidade aqui, eu executei o teste e a gente viu aqui, conforme eu estava falando no último vídeo, que nós tivemos alguns resultados aqui. E, na verdade, a gente olha isso aqui com a mesma preocupação que um modelo totalmente criado por você, ou mesmo que você utilize a ResNet 18, a arquitetura dela, e você treine do zero, a gente tem o mesmo olhar. Contudo, entretanto, você não pode esquecer, aqui você está querendo ou desejando economizar processamento durante o treino. Você gostaria de aproveitar toda a capacidade de generalização e exposição a um grande dataset de dados, onde o seu modelo pré-treinado foi exposto, foi treinado. Nesse sentido, por exemplo, o uso de regularizações, dropout, L1, L2, né, a laço e a read, faz sentido, Rafael? Faz, dependendo do tamanho de modificações que você fará. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente congelou tudo exceto a última camada. Quer dizer, você tem alguns neurônios na última camada, 10 neurônios, com as suas sinapses conectadas totalmente à camada anterior, e você vai treinar apenas esse conjunto de sinapses desses 10 neurônios, já que você vai ter 10 saídas, né? Você tem uma classe de tamanho 10, né? Então, nesse caso, não faz sentido você adotar regularização, já que a camada anterior, ela já tem toda essa generalização agora. Se você pegar e começar a descongelar todas as camadas densas ou camadas convolucionais, aí vai fazer sentido você pensar em regularização, porque você vai descongelar, você vai treiná-las, e isso vai impactar fortemente, né? Então, nesse caso, você vai ter problema de overfitting, você vai ter problema de. Poxa, você não sabe mais qual é a dinâmica durante o treino com um novo dataset misturado com parâmetros congelados de outro. Então, você pode ter caminhos preferenciais, você pode de novo ter problemas de ter algumas sinapses tendo uma preferência. E aí, nesse caso, você vai ter que adotar L1, L2. Então, em geral, quando você descongela poucas camadas, o L2 vai bem. Por quê? Porque você descongelou poucas, então você vai ter uma continuidade daquele gradiente que já vem dos parâmetros congelados, você tem uma certa segurança de distribuição probabilística que vem dos parâmetros congelados e você vai apenas treinar alguns, talvez aí usar um L2 vai bem para você ter uma regularização soft. Dropout talvez seja muito dramático aí, muito drástico. Será que vale a pena? Então você vai ter que testar alguns treinos e verificar o que vai acontecer. L1 também é um pouco já mais drástico. Será que precisa? Quando você tem descongelado poucas camadas. Esse é o ponto aí, esse é o ponto de equilíbrio que você tem que perceber, né? E isso só se faz realmente testando, né? Então, quando a gente olha aqui, eu coloquei tudo em sequência aqui. Quando a gente olha, a gente vê que isso aqui tá meio, né? Mas eu só descongelei a última camada. Então aqui, olha, claro que não tá muito legal, né? O accuracy está extremamente com uma certa uniformidade aqui, né? Ele não está muito uniforme, ele tem aqui um ruído, né? Não está estável, está pelo contrário instável aqui também na loss. Quando a gente olha a amplitude, aqui tem 2% variando, aqui tem em torno de 5 a menos 2 a 1 a menos 1 de amplitude de variação, um claro overfitting. Então é claro que a gente tem que pensar um pouquinho, vai fazer, não vai testar L1, L2, dropout na camada que você vai testar. Uma coisa importante de observar é que este ResNet 18, mais uma vez, deixando claro aqui, ó, pré-treinado, ele já vem com 11.181.642 parâmetros, dos quais, descongelando a última camada apenas para acertar o número de classes,
ele só vai ter 5.130 parâmetros treináveis, que de fato serão treinados pelo seu algoritmo de otimização, né? Então aí a gente olha o resultado, a gente teve aqui um F1 score no conjunto de teste de 0,78, né? Praticamente muito próximo aqui do Precision e o Recall, né? Imprimir na matriz de confusão, a gente começa a entender, né? Então, o rótulo real aqui, a gente, por exemplo, tem o gato, ele se confunde muito com o cachorro, né? Um pico grande aqui de confusão. Você tem caminhões sendo confundidos com automóveis. Basicamente é isso. Você tem um avião sendo confundido com um navio e ora com um pássaro, né? Pelo perfil de asa, né? Os automóveis sendo predominantemente confundidos com caminhões, navio confundido com avião, confundido um pouquinho mais com automóvel, com caminhão também. Então, você entende o que está acontecendo. Um segundo teste que eu fiz foi rodar o mesmo modelo, só que agora descongelando a camada average pooling original do modelo. Ele veio com average pooling, conforme eu expliquei no vídeo anterior para você. Ele pega as últimas features, então, por exemplo, terminou com 7x7 e 1000 features. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a média, o average, desse 7x7 e converter todo esse 7x7 em um único pixel, indo para a entrada da camada densa, né? Então aqui, o que nós fizemos? Eu falei, vamos ver se eu usar uma flatten. Vamos ver se eu usar uma flatten ao invés de eu utilizar aqui o average pooling. Então foi isso que eu fiz aqui. Bom, primeiro impacto, o número de parâmetros aumenta de forma importante, né? A gente não pode negar que antes a gente tinha 11.181.000 parâmetros e a gente passou agora para 11.181.000 para 11.427.000. O número de parâmetros treináveis também estourou, né? Aqui nós tínhamos 5.130 parâmetros treináveis, sendo que a gente descongelou apenas a última. Agora, nós passamos para... tá aqui, ó, o próximo. Para 250.890 parâmetros treináveis, né? Então, no momento ali que eu transformei a average pooling para uma flatten, explodiu o número de parâmetros na entrada da camada densa. E mais o ajuste para as 10 classes, já dá isso que você está vendo aí. E aí, adiantando a história, mesmo utilizando o early stop, ele não foi muito longe. E claro que o F1 score caiu um pouquinho, ficou 0,7974 contra 0,78. Quer dizer, ele aumentou um pouquinho, vamos dizer, né? Mas aumentou um pouquinho a um custo muito alto, né? Mas aumentou um pouquinho, de fato. Você vê que o average pooling, nessa perspectiva, faz sentido. Ele ajuda você a economizar e não caiu de forma tão dramática assim. Claro, precisaríamos fazer várias rodadas para ter certeza, né? E aqui a matriz de confusão, tem o mesmo jeitão que as anteriores, não mudou muita coisa, tá? Então, o que eu queria terminar aqui com você? Aqui talvez a coisa melhore um pouco mais, além para cima de 0,79 o F1 score, por exemplo, se a gente adotar alguma regularização nesses parâmetros, né? Eu acabei não plotando aqui os gráficos, mas é legal a gente olhar, ele também não foi muito longe, mas é legal a gente olhar
e entender como que o dropout pode fazer, já que eu aumentei o número de parâmetros usando uma flatten e não uma average pooling, será que isso eu vou ter resultado? Então eu deixo aqui para discussão com você, a gente adotar isso, realmente implementar alguma regularização dropout, começaria por L1, L2, conforme a gente já explicou, a ordem normal, para depois entrar com dropout e a gente verificar o que acontece aqui, tá bom? Porque são 250 mil parâmetros praticamente adicionais de treinamento no momento que eu fiz essa modificação. Tá bom, pessoal? Então deixa teu like, aperta o dedão aí seu no like, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!